O que está acontecendo hoje com a igreja? O que está acontecendo? Eu falo igreja, eu falo de uma forma geral. O que está acontecendo? Nós temos que saber que o que atrai a atenção de Deus não é barulho. Amém, pessoal? Não adianta nós fazermos aqui um grande movimento de show de tal, pode ver um grande estardalhaço, um grande mover de um show de música ou semelhante, mas isso não significa que Deus esteja presente. Amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Salmo 16. Salmos 16, versículo 1. Amém? Defenda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem maior além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão o sofrimento dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses, e não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha parte da herança e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas da terra cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Darei louvores ao Senhor, que me aconselha na calada da noite, no meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo. Exulto de prazer, e assim o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o meu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e eterno prazer de estar na tua destra. Amém? Pode tomar o seu assento, irmãos. Nesta noite nós vamos meditar aqui nesse salmo, um dos salmos mais lindos que a palavra ela nos apresenta aqui. Esse salmo é um salmo davídico, é um salmo que também aponta para Cristo. É um salmo também messiânico. E é conhecido como o Salmo Dourado, o Salmo de Miquitão, o Salmo Dourado. E aqui, meus amados irmãos, nós observamos o salmista, dirigido pelo poder de Deus, ao compor esse belíssimo salmo, mostrando em partes o Messias, a sua luta, a sua trajetória, a sua vitória final sobre a morte e a conquista para todos os santos. E aqui temos muitas lições importantes aqui neste salmo.
nós observamos que o salmista, ele enfatiza que aquele que serve o Senhor, ele tem uma vida guardada pelo Senhor. E aqui está aqui no Salmo 16, 1 e 2. Defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tem bem maior além de ti. Então ele declara que a maior riqueza para ele é o Senhor. A maior riqueza para Davi não é a glória que o mundo pôde oferecê-lo. Não era o trono, não eram os confortos, não era o ouro, não era a prata, mas a maior riqueza estava em Deus. Então ele disse que aqueles que depositam a sua fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem uma vida guardada pelo Senhor. Isso corrobora com as palavras do Mestre Jesus, quando se refere às ovelhas que pertencem a Ele. Ele disse, o Senhor Jesus, ele disse que as minhas ovelhas não podem ser arrebatadas das minhas mãos. Então aqueles que pertencem ao Senhor são guardados, são preservados, são defendidos, não somente pelo nosso Senhor Jesus, que já seria o suficiente, mas também pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, é um grande privilégio nós sermos chamados pelo Deus Eterno. Essa capacidade não nos compete. Essa capacidade não compete ao homem de escolher o caminho do bem, porque o caminho do bem, todo homem está tendencioso a caminhar pelos caminhos das trevas. Nenhum homem natural, ele tem aptidão natural para fazer o bem. Como disse ainda na aula dominical, dentro de uma explicação, foi muito bem aplicado, que até a malignidade do coração do ser humano, o próprio Deus restringe o mal, para que o mundo também não venha colapsar pela quantidade de pecados deliberados no coração do homem. Então isso fala muito bem claro que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e quando nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, nós somos pessoas que somos guardados pelo Senhor. Amém? Então isso significa o quê, pastor? Significa que neste mundo, do lado de cá desta vida, enfrentaremos intempéries, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos reveses, caminharemos por caminhos crivados de espinhos, andaremos em pinguelas estreitas, enfrentaremos desertos esbraseantes, mas nós temos a certeza e a convicção que o nosso Deus, ele nos guarda e nos preserva debaixo das suas mãos poderosas. Amém? Ele preservou no passado o seu povo e continua preservando todos aqueles que têm a marca da promessa. Amém? Quando Deus ele quer fazer um milagre, não tem homem, não tem demônio, não tem nada que possa impedi-lo. Amém? Quando Deus escolheu preservar 3 homens, estava escolhido. A determinação do imperador era conduzi-los a uma fornalha acesa e no calor máximo que ela poderia produzir. Mas a Bíblia diz que nenhum dos seus cabelos foram queimados, nenhuma chama chamuscou as suas roupas, mas os 3 foram levados e conduzidos dentro daquela fornalha, mas saíram para contar a história depois. Porque Deus enviou o 4º homem para poder preservá-los da morte. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele preserva-nos de todo o mal. O próprio Elias, o tisbita, ele, em um momento de fraqueza e de incerteza, ele correu de Jezabel. Mas Deus não deixou que ele viesse sofrer danos por ela.
ou por aquela perseguição atroz, mas ele permitiu que aquelas circunstâncias pudessem acontecer para que a força de Elias e a experiência, para que o poder de Deus ainda pudesse ser mais manifestado de uma intensidade muito maior na vida desse grande profeta. Não faltou pão, não faltou água, não faltou a presença de Deus, não faltou abrigo, não faltou livramento, não faltou profecia, não faltou carruagem para conduzi-lo ao reino celestial, e ele está neste momento salvo nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus preservou o seu povo. Deus preserva o seu povo. Você pode ser a única pessoa na sua casa, na sua família, no setor de amigos, na empresa que você trabalha, que é cristão. Mas através de você, coisas sobrenaturais podem acontecer por causa de você. A Bíblia diz que Labão, ele era abençoado porque Jacó estava com ele. Ele prosperava por causa de Jacó. Quando Deus, ele coloca certos indivíduos a certos lugares, certamente tem um propósito. Então, meus irmãos, esteja dentro do propósito, glorifique o Senhor, porque Deus vai exaltar o nome dele na sua vida e você será preservado. Deus, ele guarda a nossa vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aqueles que são mais antigos no Evangelho, estão caminhando há muito mais tempo, sabem muito bem que a caminhada não é fácil. Há momentos que você está falando de línguas e profetizando e pregando, disposto a ganhar o mundo inteiro para Jesus. Mas há momentos na sua vida e no seu ministério, na sua chamada, que você tem vontade de correr para dentro de uma caverna qualquer e ficar lá dentro, aguardando a resposta do Senhor, porque você já não está mais suportando a tensão. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas mesmo nós, o próprio apóstolo Paulo, ele reclamou com Deus dizendo: Senhor, parece que o peso, a dificuldade, a tensão tem sido mais forte do que minhas próprias forças. Meus irmãos, Deus, apesar de nos colocar às vezes diante de situações extremadas, mas Deus, ele nos guarda para que nós não venhamos tropeçar em pedra nenhuma. Amém? Deus nos livra de todo mal. O Senhor, ele guarda o seu povo. Amém? Houve muitas pessoas ao longo da história que tentou dizimar o povo de Deus, né? Dezenas de pessoas, dezenas de povos, mas não conseguiram, porque Deus preservou. Deus preserva, né? Na época de Assuero, se levantou um inimigo para poder dizimar o povo de Deus, mas Deus levantou também Esther e Mardoqueu para que pudesse ser um instrumento para que o livramento pudesse ser efetuado, e Deus preservou aquele povo. Amém, pessoal? Há muitas pessoas e muitos homens imperadores já tentaram de todos os meios e formas dizimar os cristãos, mas não conseguiu, ao longo dos séculos, ao longo das eras. Por quê? Porque Deus, ele guarda aquele que está servindo a ele. Amém? Nós temos uma vida guardada pelo Senhor. O Senhor Jesus, ele mesmo disse: vocês acham que eu tenho medo que vocês me prendam? Eu estive com você todos esses tempos, e vocês não tiveram o poder de me pegar. Eu não estive no meio de vocês. Vocês não me pegaram porque não chegou o momento oportuno, porque o Pai preserva. Amém? Quando Jesus estava lá no Getsemane, na prensa do óleo, na prensa do azeite, ele estava ali suando gota de sangue, enquanto os discípulos estavam dormentes, os discípulos estavam adormecidos ali, não conseguindo vigiar com ele, pelo menos em 1 hora, em oração, em vigilância. Mas o Senhor, vendo aquela situação, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, enviou um anjo para confortá-lo. Amém? Então, meus irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele guarda os seus filhos debaixo das suas mãos. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que vale a pena servir a Deus. Amém? Porque Deus, ele guarda você. Amém? Deus, ele nos guarda. Segundo ponto que eu aprendo neste salmo é uma vida dedicada ao Senhor. Então nós devemos aprender aqui no versículo 3 ao 6
que vale muito a pena você ter uma vida dedicada ao Senhor. Amém? Uma vida dedicada ao Senhor. O Senhor diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Olha só. Tem fiel aqui? Vocês são os notáveis. Amém? O que significa isso? Significa que você é reconhecido no céu por Deus, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelos anjos. Vocês são os notáveis. O inferno também te reconhece. Lá vai aquele servo daquele lá de cima. Lá vai aquela serva que pertence àquele reino. Amém? Quando aos fiéis que há na terra, eles que são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor disse: ainda que eu viesse destruir toda essa cidade, e ainda que tivesse nessa cidade Noé, Jó e Daniel, pouparia os meus 3 servos fiéis, mas não pouparia essa nação. Deus, ele poupa aqueles que são justos e fiéis. Assim como os sodomitas foram dizimados, Deus poupou Ló e as suas 2 filhas. E assim Deus também te poupará. Assim também, quando nós dedicarmos a nossa vida completamente a Deus, Deus também tem recompensas notáveis para poder revelar na sua vida. Diz a palavra: muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor. Presta atenção numa coisa, irmão. Aqueles que deixam o Senhor, aqueles que abandonam o Senhor, sabe o que está reservado para eles? Sofrimento, dor, abandono, desespero, pânico, incertezas. O ímpio passa por lutas extremas, o justo também. Mas a diferença é que o justo, ele tem o Senhor como seu amparo. O ímpio, ele tem Satanás como seu companheiro. O justo, quando está em pânico, ele corre para os pés do Senhor. O ímpio procura uma corda para se enforcar. E falando sobre isso, me lembrei aqui agora. A providência de Deus é algo sobrenatural. Você crê que Deus, ele tem, a providência dele é grande na sua vida? Você crê nisso? Crê mesmo? A providência de Deus é algo que nós não conseguimos entender e nem mensurar. Eu estava fazendo um programa de rádio há uns 8 anos atrás, há 10. E assim que eu terminei o programa, fiz o programa de rádio durante mais de 8 anos. E ali, assim que quando eu acabei de fazer o programa, uma pessoa ligou. Aí o atendente atendeu essa pessoa e a pessoa falou assim: eu queria falar com o pastor Marcelo que acabou de pregar. Ah, peraí que ele já está saindo. Eu já estava indo embora. Eu voltei para atender aquele telefone. E era um rapaz. Aquele rapaz, ele disse assim para mim no telefone: pastor, o senhor nunca me viu, não me conhece. Eu cheguei em casa determinado a tirar minha própria vida. Comprei veneno de rato. E eu já tinha colocado tudo dentro de um copo. E na hora que eu fui tomar aquele remédio, preparei tudo direitinho, uma voz disse para mim assim: liga esse rádio. E ele ligou o rádio, e quem estava falando? Naquele canal, quantas rádios que tinha? Na minha frequência. E ele pegou, e eu pregando a palavra, ele falou aonde que eu comecei a falar para ele, e ele parou para me ouvir.
E assim que eu terminei a mensagem, ele pegou aquele veneno de rato, jogou dentro do vaso de descarga. Ele falou assim: o Senhor Jesus me salvou hoje. Pastor, eu não sou crente, não vou em igreja, mas eu estou com vontade de ser crente a partir de hoje. Eu não sei te dizer o direito o que é isso, mas eu estou sentindo Deus morando dentro de mim agora. E eu conversei com ele um pouco, e eu convidei ele para vir à igreja. Ele veio, e está firme com Jesus. Isso é providência de Deus. Irmãos, é muito importante você ter uma vida dedicada a Deus, porque quando uma pessoa tem uma vida dedicada a Deus, certamente você será, em dado momento da vida, um instrumento para alguém. Amém? Deus, ele tem um milagre para fazer, mas ele disse aqui: muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Olha só, por quê? Porque naquela época o povo tinha uma grande facilidade de abandonar a Deus, o Todo-Poderoso, para adorar os deuses da antiga Mesopotâmia. Os Baelins, Astarote, Marduk, Moloque, os deuses da antiga Mesopotâmia e outros deuses diminutos. Então eles trocavam Deus por um bezerro de ouro. Então o Senhor disse: aqueles que abandonam a fonte das águas vivas, certamente serão banidos e destruídos. Não haverá solução para eles, haverá somente sofrimento. Então, meus irmãos, é muito importante termos uma vida dedicada a Deus. E o Senhor disse: e não nos tomarei parte dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão os seus nomes. No livro de Malaquias diz que aqueles que servem a Deus, haverá um livro das crônicas eternas, cujos nomes de todos os salvos estarão escritos nesse livro. Mas aqueles que não servem a Deus serão esquecidos. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz, Jesus ele conta uma parábola viva a respeito de Lázaro e o rico. No entanto, o nome do Lázaro foi preservado, mas o nome do rico ficou esquecido. Amém? Somente serão lembrados aqueles que têm um compromisso com o eterno Deus, meus irmãos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para vivificar a tua fé, para revitalizar a tua estrutura espiritual e derramar sobre a tua vida um novo azeite na sua botija hoje. Amém? Nós precisamos de ter uma vida dedicada ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Pensou sobre isso? Pensou sobre isso? Dedicar mais a Deus? Como assim dedicar mais a Deus, pastor? Você tem um compromisso diariamente de ler a Escritura? De conhecê-la? De jejuar semanalmente? Orar e falar com Deus todos os dias? Dedicar do seu tempo para poder visitar os orfanatos, presídios, hospitais, fazendo uma visita na casa de uma pessoa que está precisando de um auxílio, indo lá levando a palavra das boas novas. Quantas almas, quantas vidas eu já vi ao longo desses anos serem resgatadas e salvas por estarmos naquele momento, naquele lugar. E nós temos as ferramentas, nós temos a unção dos santos, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos todas as ferramentas pelas quais nós necessitamos para realizar esse trabalho que só a igreja pode fazer. E às vezes nós estamos engessados espiritualmente falando. Amém? Precisamos de ter uma vida dedicada a Deus. Para onde que todo ser humano vai, não há espaço para aquilo que você possui aqui na terra. Amém? Então, recheie a sua conta bancária celestial
trabalhando para o Mestre, servindo e dedicando ao Senhor, e não tenha dúvida, Deus, Ele terá o melhor para você. Terceiro ponto da minha observação nesse texto, a bênção de uma vida sobre o conselho do Senhor. Que coisa boa! É uma pessoa que tem uma vida abençoada porque segue os seus conselhos. Versículo 9 e 10 diz assim: essa é a razão da alegria que trago no meu coração, e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra a corrupção. Aqui também fala de Cristo, né? Aqui ele está profetizando a respeito do Messias, né? Então Jesus aqui, ele é falado através desse salmo, que o corpo dele não ficará na profundeza da morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então aqui nós podemos também nos apropriar de uma bênção e de um milagre que Deus nos dará, porque todos os seres humanos, exceto os verdadeiros cristãos, não sofrerão o dano da segunda morte. Mas o que é isso? O dano da segunda morte, todos os seres humanos passarão, morrerão fisicamente, mas existe a morte física e existe a morte espiritual. Amém? Então aqueles que servem a Deus, mas eu achei, pastor, que eu iria me reencarnar de novo, sabe? Eu achei que eu iria, né? Eu aprendi isso, eu achei que eu ia me reencarnar, me aperfeiçoar, um ser humano melhor. Eu achei que eu ia me reencarnar talvez ali em várias e centenas de vezes, até alcançar o nível ápice do nirvana, da perfeição. Eu achava que era por esse caminho. Não, meu filho. Jesus, ele disse, né, o Senhor Deus, ele disse através da palavra dele. O Senhor, ele afirma em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Amém? Então o Senhor, ele tem a vida eterna para cada um de nós. Ele tem a vida eterna. Então nós observamos que aquele que observa e pratica a palavra de Deus, ele alcança uma vida sobre a própria morte. Uma vida que vence a morte. Amém? Uma vida que vence a morte. A morte para os verdadeiros salvos e cristãos é apenas o passaporte para a eternidade. Billy Graham, antes de morrer, ele dizia, se alguém disser algum dia, Billy Graham morreu, não acredite, ele está vivo. Ele está lá com Jesus. Amém? Então eu creio também dessa forma, porque o cristão verdadeiro está focado na eternidade. E quando nós temos a plena consciência dessa verdade, o que pode mais atemorizar a sua alma? O que pode mais causar incerteza em você? Por isso, que quando nós depositamos, porque o título da mensagem aqui no Salmo 16 é a fidelidade de Deus. Então Deus, ele é fiel para com os seus. Mas é importante que essa reciprocidade venha a ser realmente autêntica. Nós temos que também ser fiéis com Ele. Amém? Então, nós temos uma vida que venceremos a morte. Nós não entendemos o teor de toda a complexidade no que esse assunto diz. Eu não consigo entender que naquele grande dia, no toque da última trombeta, aqueles que morreram primeiro serão ressuscitados. Como assim? Os seus corpos se unirão à sua alma. Eu não consigo entender. Mas
E aqueles que morreram lá no Titanic, cujos seus corpos foram consumidos pela água, pelos peixes, eu não sei. Mas a Bíblia diz que vai acontecer. Quem me entende isso? Amém? Nós ressuscitaremos corporalmente, ao lado do Senhor. Há muitos mistérios que nós não entendemos, mas nós cremos. Por quê? Porque Jesus, Ele é a primícia. Jesus, Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Eu quero te dizer que a morte não poderá te vencer. Nós somos, o crente verdadeiro, ele é imortal. Amém? O inimigo pode atingir o meu corpo, se Deus permitir, mas a minha alma é salva em Cristo. Amém? A nossa alma é salva em Cristo. Em último ponto da nossa observação aqui, a realidade de uma vida eterna ao lado do Senhor. Já pensou? Versículo 11 aqui. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Irmãos, tem pessoas que uma coisa é você estar vivo, outra coisa é você realmente viver, né? Tem pessoas que não sabem o que é vida verdadeiramente. Amém, pessoal? Às vezes tem pessoas que existem, mas ter vida só se Cristo estiver dentro dele. Porque Ele é espírito e vida. Amém? Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Que maravilha. Então aqui nós alcançamos aqui o ápice da vitória completa. Nós podemos apenas conjecturar do lado de cá hoje, assim como o apóstolo Paulo, né? Ele mesmo disse, eu ouvi coisas quando eu cheguei ao terceiro céu. Ah, se eu pudesse contar, mas não posso. Ele foi a lugares tão especiais. E ele disse que o olho não viu, que no ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem, é muito mais do que Deus preparou para aqueles que vos amam. Amém, meus irmãos? Nós teremos uma vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Essa é a garantia que nós temos. Ele não prometeu uma vida no paraíso de uma forma qualquer. Ele vai ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Haverá uma mesa que cortará do Oriente ao Ocidente, e o Cordeiro de Deus olhará para todos os fiéis, de todas as épocas e eras, e olhará e dirá assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei, entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha! Lázaro já está com Deus há muito tempo, já está desfrutando ao lado do Todo-Poderoso. Quantos santos já se encontram com o Senhor? Eu estou falando aqui agora e há santos morrendo e indo para a glória. Mas há muitos também que estão descendo os abismos infernais e lugares de tormento. Eu acho que não terá coisa pior, que será para aqueles que um dia tiveram oportunidade de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de serem esclarecidos a respeito da verdade, mas decidiram em viver de acordo com seus próprios conceitos. Nunca se submeteram verdadeiramente à palavra de Deus. Há muitos que são apenas ouvintes, mas não praticantes da verdade. Será muito triste para eles. Lá vai ser uma surpresa muito grande, eu acredito. Porque aquele que às vezes você olhava e dizia, eu duvido que ele vai ser salvo, às vezes vai estar lá. E aquele que você apostava que seria salvo, às vezes não estará lá. Não estará lá. Principalmente aqueles homens que, aos olhos da sociedade, se passam como pessoas quase perfeitas. E nós temos uma visão completamente distorcida da grande realidade. Porque todo homem é falho. Amém? E nós, sabendo disso,
nós precisamos de um Deus perdoador. Precisamos de um sumo sacerdote para estarmos ao nosso favor continuamente. Precisamos sempre de estarmos rendidos e comprometidos com o eterno. Eu não sei se você entendeu o que Deus está querendo dizer aqui nesta noite. Ele está querendo dizer para você que o domingo não é suficiente para você. Ele está querendo dizer que você conhecer a Bíblia não é suficiente também. Ele está querendo dizer para você que você está dentro da igreja também não é suficiente. Ele está querendo dizer que você ser um professor de teologia ou coisa semelhante também não é o suficiente. Mas nós precisamos de ter a experiência de um novo nascimento. Amém? A experiência de um novo nascimento, de uma nova vida com Cristo. Precisamos de entregar a nossa vida a Ele e sabendo que o nosso Deus... Há pessoas que hoje no presente, é claro que não adoram Mamon, Astarote, Marduk, Apolo, etc. Mas às vezes os seus deuses são diferentes. Amém? E nós precisamos de destruí-los, esses altares que está dentro do nosso coração, que está regendo a sua vida, que está impedindo você se aproximar mais de Deus. Precisamos de dinamitá-los, destruí-los. O que impede o seu acesso com Deus hoje? Por que você está vivendo uma vida tão medíocre espiritualmente, tão apequenada? Por que Deus ele fala sobre a responsabilidade de nós sermos cheios do Espírito Santo e por que a igreja está tão vazia do Espírito Santo? Por que há tanta gente brava dentro da igreja, sem uma moderação, sem um temperamento equilibrado, vivendo na prática da mentira, da dissimulação, ou de outras coisas semelhantes, ou quando não trocam Deus por outras coisas seculares? O que está acontecendo hoje com a igreja? O que está acontecendo? Eu falo igreja, eu falo de uma forma geral. O que está acontecendo? Nós temos que saber que o que atrai a atenção de Deus não é barulho. Amém, pessoal? Não adianta nós fazermos aqui um grande movimento de show, de tal, pode ver um grande estardalhaço, um grande mover de um show de música ou semelhante, mas isso não significa que Deus esteja presente. Amém? Nós precisamos realmente de termos uma comunhão e andarmos na direção desse Deus eterno e poderoso, porque as pessoas que estão dentro da igreja estão longe de Deus. Amém? Estão longe do Senhor, estão à beira da fonte de águas, mas não bebe daquela água cristalina, não bebe. Mas o Senhor está dizendo aqui: as divisas das terras caíram para mim, em lugares agradáveis tenho uma maravilhosa herança. Você tem uma herança? Você tem uma herança? A maior herança que nós temos é o Senhor, amém? Que coisa maravilhosa. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem uma herança para todos aqueles que são fiéis a Ele. Uma herança. Por isso nós precisamos de entregar a nossa vida a este Deus maravilhoso e poderoso, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E para mim terminar, Ele diz assim, no livro de Ezequiel 16, 5 e 6, olha só o que Deus lhe disse: ninguém cuidou de ti como um carinho, ninguém olhou para ti com compaixão, tampouco teve piedade de ti, ninguém se dispôs a fazer nada disso em teu favor. Ao contrário, foste jogada fora em campo aberto, pois no mesmo dia que nasceste foste desprezada. Então, passando por perto, eis que te observei, esperneando, banhada em teu sangue. E enquanto jazias ali ensanguentada, eu te ordenei: vive. Ó, colocou rápido ali, são espertos ali, né? O que Deus está falando aqui? Ele está se referindo à nação de Israel.
que foi colocado à beira do caminho como uma criança que foi rejeitada. Naquele mundo pagão, naquelas épocas bárbaras, crianças que não eram perfeitas, não tinham o físico perfeito, uma aparência agradável, era colocada para ser devorada por animais ou morrer em um vale qualquer. E Jesus, o Senhor, ele usa essa metáfora para poder mostrar para o povo que o povo dele era um povo rejeitado, um povo humilhado, que foi julgado de escanteio, ninguém queria, foi colocado para ser devorado e comido por feras. E o Senhor olhou para eles e disse: vive. O Senhor disse para o seu povo: vive, eu quero te dar vida. Nós não tínhamos nada agradável a ponto de atrair a atenção de Deus. Ele olhou para nós e disse: vive, que a vida esteja dentro de você. Somos homens pecadores, nascidos em pecados. Nenhum pensamento de bom passa na mente humana, a não ser que o poder do Espírito Santo restringidor, ele possa fazer tal efeito a ponto de nós convertermos para o caminho da luz. Fora disso, todo ser humano veio da geração caída adâmica, e o Senhor nessa noite, ele tem vida para vocês. Amém? Ele está dizendo para ti, às vezes você foi rejeitado, você foi excomungado, você foi desprezada por tudo e todos. Há pessoas que não sabem o motivo, mas carregam traumas na vida, na alma, no subconsciente, e não sabem responder o porquê. Terapeutas têm um trabalho enorme para poder fazer ali um detalhamento, para entender o conflito que muitos seres humanos enfrentam. Há crianças que foram rejeitadas desde o ventre. Especialistas dizem que as crianças sentem. E são coisas que estão embutidas na mente, no subconsciente de certas pessoas desde longe. E às vezes há pessoas completamente revoltadas, apesar de compreender e entender a palavra de Deus, mas não são completamente felizes e realizadas. Por quê? Porque há traumas que estão dentro da sua alma, traumas que estão dentro do seu ser, e não conseguiram desvencilhar dessas amarras infernais que têm o poder de massacrar e apertar sua alma a ponto de você às vezes não aguentar nem estar com você mesmo. Mas o Senhor Deus está dizendo para você que você é filho dele, você é filha dele. Ele está dizendo: vive. Ele quer que você tenha vida. Irmãos, você pode ter sido rejeitado, e talvez o seu nascimento talvez não foi projetado. Eu quero te dizer uma palavra aqui nessa noite. Ainda que na sua vinda para este mundo houve uma grande conspiração, talvez até mesmo por aqueles que carregam o seu DNA. Mas eu quero te dizer, se você veio aqui, porque há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus. Independente do DNA que eu carrego, do meu pai e de minha mãe, acima de tudo eu sou filho do meu Pai Celestial. E todos nós, remontando até lá no passado, nós somos irmãos e filhos do primeiro casal inicial. Então, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam que quando você tem Cristo navegando na sua alma, morando dentro de você, Ele vai fazer um trabalho que nenhum terapeuta e nenhum especialista humano pode fazer. Ele vai colocar dentro de ti a essência dele, a essência do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão. Isso vai superabundar de uma forma tão grande que você vai ver a vida de uma outra forma, em outro ângulo. Deus, Ele quer que você venha ter essa experiência divina. O que eu tenho que fazer, pastor? Abra o teu coração para Jesus. Aceite o amor dele na sua vida. Permita que Ele more dentro de você e viva dentro de você. Jesus, Ele disse: se as minhas palavras, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é magnífico. Então, quando a palavra de Deus está dentro de nós, nós temos um coração perdoador, nós temos um coração amoroso. Eu conheço uma pessoa, conversei com ele hoje, e conversamos semanalmente. Trabalhou para mim há muitos anos atrás, conheço há mais de 20 anos. Um garoto que o seu corpo foi queimado quase 90% com pinga de cigarro, porque o pai era cheirador de cocaína. A mãe deixava ele em casa morrendo de fome para correr nas biqueiras para poder conseguir mais drogas. Até que um dia a justiça foi lá, pegou ele, 1 ano e 8 meses, e trouxe para um centro onde que eles ajudam crianças. E ele foi criado neste lugar, ali em Grama. Foi criado ali desde pequeno. E ele disse que algumas das mães, aspas, aquelas pessoas voluntárias que trabalham, que educavam, são educadoras e etc. Ele confessou para mim que uma daquelas pessoas, porque ele era muito bagunceiro, uma delas chegou a pegar a cabeça dele e colocar dentro da privada e dar descarga. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Esse rapaz, ele, ao longo do tempo, com 18, 19 anos, aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele era para ser uma pessoa mais revoltada do mundo. Por que Deus permitiu eu nascer num lar tão maldito como esse? Por que Deus permitiu eu viver num local onde que as pessoas demonstravam amor? Ele tinha pais que patrocinava, que era de outros países, lá da França, financeiramente, que chegou a conhecer pelo menos 2 vezes. Pessoas que eram encarregadas para transmitir educação, amor, carinho, e tratava ele com toda essa truculência. Era para ter virado um dos piores seres humanos. Um psicopata qualquer, um revoltado da vida. Mas ele é crente em Jesus Cristo. Ele é crente. E alguns anos atrás, ele falou comigo assim, ele chama Marcelo também. Irmão Marcelo, sabe onde que eu fui? Eu falei assim, não, eu fui em Belo Horizonte. Fazer o quê? Eu fui visitar o meu pai. Eu cacei ele em todo lugar, irmão Marcelo. É mesmo? Achou? Custei, mas achei. Eu fiquei com pena dele, irmão Marcelo. Ele está magro, sem dente na boca, morando numa condição deplorável. A minha mãe nem se fala. Eu cheguei lá, ele ficou feliz e só sabia me pedir perdão. Ele disse, eu perdoo vocês. E eu vim aqui para trazer a palavra de Jesus para vocês. O Jesus que me salvou e me mostrou o que é o amor, eu vim aqui para demonstrar para vocês também o que é amar. O Jesus que me perdoou, ele está aqui hoje para poder perdoar vocês também. E pregou a palavra para os seus pais, que haviam maltratado tanto. Como pode isso? É quando Cristo passa a morar dentro de uma pessoa. Cristo não é católico. Cristo não é evangélico não, meus irmãos. Cristo não é espírita. Cristo, ele é amor. Cristo não tem religião, não. A religião, o irmão de Jesus disse, a religião verdadeira é amar os pobres, fazer o bem para as pessoas, amar, auxiliar, acompanhar, ser parceiro, perdoador. É isso, gente. E é esse Cristo que quer morar dentro de você. Você que tem aquele receio ainda de deliberar um perdão completo, abre o teu coração. Peça que Jesus more dentro de você.
Ele vai fazer que dentro de ti venha fluir rios de águas vivas. Eu falei, meu Deus, vou pregar 15 minutos hoje. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento. E é momento de você falar com Deus. Eu sei que Deus pegou alguns de vocês hoje, com carinho, com amor.